E aí, nono ano, tudo bem? Sou o professor Fred e estou aqui mais uma vez para falar de ciências com vocês, que vocês vão encontrar no material de complementação escolar essa semana, nas páginas 10 e 11. E aí ela vem falando sobre a luz, tá? E aí, o que vai ser a luz? Tá? Ela é uma energia radiante, que vem em forma de ondas, que é capaz de sensibilizar as células da nossa retina para provocar o sentido da visão. E aí, para lembrar vocês, a retina é aquela área no fundo dos nossos olhos, onde tem células especiais, os côneos, os bastonetes, que vão captar tanto se tem luz ou não, se está claro ou se está escuro, e também as cores, tá? E aí dessa forma, essas células da retina sensibilizadas vão enviar essa informação pelo nervo óptico até o nosso cérebro para a gente ter a visão. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, em relação à emissão de luz, a gente vai ter fontes de luz. E a gente vai ter a fonte de luz primária ou o corpo luminoso, que aí, por exemplo, tem o sol, uma lâmpada, lanterna, o vagalume, qualquer ser ou objeto capaz de emitir luz própria vai ser um corpo luminoso ou uma fonte de luz primária. E uma vez que essa luz ela atinge um outro objeto, um outro ser, e essa luz reflete, para chegar até um observador, no caso é a gente, esse objeto que recebe uma luz de fora e reflete essa luz para que a gente possa ver, vai ser uma fonte de luz secundária ou um objeto iluminado. E aí qualquer outra coisa que vocês estão vendo aí, o armário, o caderno, a lua, a terra, qualquer outro animal, nós mesmos vamos ser corpos iluminados, tá? E aí, só para enfatizar, para a gente poder ver, para ver a visão, para a luz ser percebida, tem que haver um observador recebendo esse raio de luz, tá? Seja de um corpo que produz a luz própria, fonte primária, ou seja de um corpo que está refletindo a luz de um outro meio, tá? Além disso, a luz ela precisa de um meio para poder viajar, se propagar, tá? E aí certos meios podem interferir ou não nessa trajetória da luz. Então, quando o meio permite que a luz passe totalmente, sem nenhum desvio, a luz passa diretamente por esse meio, a gente vai ter um meio transparente, tá? O vidro, o ar, por exemplo. Já quando esse meio ele desvia um pouco a luz, e aí não deixa a luz passar totalmente ou com facilidade, a gente vai ter um meio translúcido, por exemplo, acrílico, alguns tipos de papel, por aí vai. E quando esse meio não deixa a luz passar, bloqueando a passagem dessa luz, a gente vai ter um meio opaco. Que aí são nossos corpos, por exemplo, a parede, etc. Tá? Além disso, o tipo de meio pode também interferir de uma outra forma na transmissão, na propagação da luz. Tá? Quando um objeto ele bate no meio e volta, tá? Com o mesmo ângulo, com a mesma incidência, a gente vai ter uma reflexão. Quando a luz passa de um meio para o outro, tendo um desvio, né, ele muda um pouco o seu trajeto, ou ele muda também a velocidade dele, isso é importante, a gente vai ter uma refração. Isso acontece, por exemplo, quando a luz passa aqui do ar para a água, tá? E aí dá para a gente perceber isso quando a gente, por exemplo, vai olhar um peixe pelo aquário e ele está numa posição diferente do que ele está realmente. Isso é uma ilusão provocada pela refração da luz. E uma última coisa é quando a luz bate no meio e esse meio, em vez de ou
refletir ou refratar essa luz, ele absorve a luz, a gente vai ter uma absorção. E aí, junto com essa absorção, aquele meio que está absorvendo a luz, ele vai acumulando calor, ele vai se aquecendo, tá? Isso acontece com qualquer objeto preto, por exemplo. A cor preta tem essa capacidade de absorção de luz. Por isso que a gente sente muito mais calor usando roupas pretas no verão do que usando roupas claras, tá? E aí, vale também lembrar uma coisa. No som, tem uma diferença. O som se propaga no vácuo. A gente viu que o som, dependendo do meio, ele tinha velocidades diferentes. Já com a luz, o que acontece? Tanto no vácuo quanto no ar, a luz vai ter praticamente a mesma velocidade. Então não vai ter nenhum tipo de alteração, tanto a luz viajando no espaço, no vácuo, quanto aqui na nossa atmosfera no ar. Tá? Aí uma outra coisa, quanto mais denso for o meio em que a luz está viajando, mais lenta ela vai viajar. Então é estranho falar isso, que a falta de meio, de material, quanto à presença, o vácuo e o ar não faz muita diferença na luz, mas o meio que ele está viajando vai fazer diferença na velocidade. Então, o ar é menos denso que a água. Então, aqui no ar, a luz viaja um pouco mais rápido. Quando a luz vai viajando pela água, como a água é mais densa, ela vai viajar um pouquinho mais devagar, tá certo? E no final da página 11, vai ter lá uma matéria falando sobre o arco-íris. O que acontece? A luz branca que vem do Sol, na verdade, ela é uma mistura de várias cores. E o que acontece? Toda luz branca, quando passa por um prisma, que é um objeto poligonal, né, feito de material transparente, quando a luz entra num prisma, ele se refrata em várias cores, tá? Dando esse efeito do arco-íris. E o arco-íris acontece naturalmente, por quê? Em condições quando o ar está muito úmido, está com muitas gotículas de água, cada gotícula de água presente na atmosfera vai funcionar como um mini prisma. Então a luz branca que vem do Sol vai bater nessas gotículas e aí a luz vai ser refratada, vai acontecer a refração da luz. A luz branca vai se dividir em todas aquelas cores que vão formar o arco-íris e aí a gente vê o arco-íris no céu. Tá certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado aí, consigam fazer sem nenhum problema as atividades e até a próxima.